o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Deuteronômio 32, no verso 19 diz: o Senhor contemplou tudo isso e também os desprezou por causa da abominável provocação de seus filhos e suas filhas, e afirmou: esconderei deles o rosto e observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis. Ao mais doloroso dos zelos me provocaram, por meio de deuses inexistentes, com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Com uma multidão de pessoas insensatas eu os provocarei a ira. Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Seol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraças sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre, peste violenta, e contra eles ainda enviarei dentes de feras e veneno de víboras que se arrastam pelo pó da terra. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos, em suas casas reinará o terror, morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderiam alegar ao mundo: a nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Amém, irmão? Poder sentar. Essa passagem bíblica ela é bem terrível e mostra algo que dá para ver que nenhum profeta poderia declarar, se não fosse o próprio Deus falando tal coisa. Como é toda a Escritura, mas algumas coisas são realmente estrondosas. E aqui Deus está falando de Israel e diz assim: estou irado contra esse povo, vou levá-los ao mais profundo, ao inferno, ao mundo dos mortos. Quer dizer, é uma ira, ou seja, é o limite do que Deus criou que possa levar o ser humano na sua ira, aquele que está em falta com ele, é o próprio inferno, e é o que Deus está falando aqui com Israel. E quando Deus diz assim, eu falei que os espalharia, mas por causa da jactância, quer dizer, o orgulho dos seus adversários, eu vou moderar isso aí, para que os adversários não digam que foram eles que venceram a Israel e que venceram o Deus de Israel. Ou seja, aquilo que já falamos, pessoas que estão de pé, não é por merecimento, é porque Deus investiu tanto na vida da pessoa, como aqui Deus investiu tanto em Israel, que Deus se entrelaçou, Deus se identificou com Israel. Hoje Deus é chamado Deus da geração Jesus Cristo. Naquela época, quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Mas quando Deus vem e diz assim, agora eu sou o Deus de Israel, era um entrelaçamento. Quando Deus diz, sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não havia nenhum entrelaçamento a tal ponto de Deus classificar, identificar, colocar o seu nome como identificado a uma nação, a um povo. Não, de Abraão, Isaac e Jacó foi só uma identificação para Moisés, que ele tinha se manifestado a estes homens. Mas agora, quando ele diz, eu sou o Deus de Israel, Deus está entrelaçado, e agora ele não é mais o Deus de Israel, ele é o Deus da geração Jesus Cristo. Ah, se todos compreendessem a profundeza dessa palavra. Não, ao contrário, alguns dizem assim, não acredito nisso não. Quem viver e até quem não viver, verá
Verdadeiramente Ele é o Deus da geração Jesus Cristo. Porque se não for o Deus da geração Jesus Cristo, não tem como ser o Deus de mais ninguém. E aqui Deus falou que está preparando para levantar o seu último pilar, um pilar de diamantes. Quem viu a profecia que eu coloquei hoje do irmão Rômulo lá no grupo? É aquilo ali que Deus vem trabalhando, aquilo ali que Deus vem prometendo, ó, quando Ele diz ali, ó, levantarei nesse lugar um povo forte. É agora, esse ano se cumpre essa promessa. Quem será esse povo forte? Alguns nós já sabemos que não será. Alguns dos que têm frequentado a igreja nós já sabemos que não será. Não tem como ser. Ah, pastor, por quê? Porque Deus apontou através dos profetas? Não, meu irmão, não é porque Deus apontou. É porque Deus aponta e as pessoas não se redimem. Porque Moisés, como diz a Bíblia, como diz tudo, foi um cara que matou, foi um cara que feriu a rocha, foi um cara que teve seus delitos também. Mas quando a pessoa reconhece os seus delitos, Deus leva adiante. Davi teve seus delitos, reconheceu, Deus levou ele adiante. Só para. Não, preste atenção no que eu vou te dizer. Não para quem peca. Não para quem peca. Para quem peca e não reconhece o seu pecado. Esse para. É esse que para. Irmão, nos últimos dias eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho dito assim: dá para se ver claramente que as pessoas não creem no inferno, não estão atentando para o perigo das suas vidas, o que é inferno. E hoje nós queremos lembrar para a geração Jesus Cristo que existe o inferno. Deus já está falando aqui para Israel: vou levá-los ao mais profundo, dizendo, vou lançá-los no inferno. Aqui no verso 22, essa versão King James fala de um jeito, mas se você analisar a revista atualizada, a revista corrigida, diz aqui, ó: porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Seol, que é inferno em grego. Seol, abismo dos mortos. Vou condenar, vai queimar até lá a minha ira, o meu juízo contra eles. Eles quem? Israel, o povo que foi chamado com as maiores promessas, os que viram o mar abrir, os que comeram do maná, os que desfrutaram das codornizas, os que viram o cajado de um homem derrotar o maior exército do mundo no Egito, os que viram água transformada em sangue. Mas esses mesmos que viram todas essas maravilhas não entraram na terra prometida. Esses mesmos que até hoje têm os pergaminhos são tão canalhas. Os judeus são tão canalhas, religiosamente falando, os judeus são tão canalhas que nas suas sinagogas eles não leem mais Isaías 53, só porque vê ali o retrato de Jesus Cristo. São religiosamente canalhas. E tem uma profecia que diz que eles vão promover a minha segunda prisão. Isso está muito óbvio, eles estão influenciando toda a sociedade brasileira. A cultura judaica está enraizada. E assim que brevemente eu lançar um vídeo, vai ser uma espada avassaladora. Vai arrebentar com tudo o vídeo que eu vou fazer. Vou mostrar que eu cuspo na cara do Deus dos judeus. Seus filactérios ridículos, não passam de vergonha. Um bando de assassinos. Assassinos! Porque até hoje não reconheceram que os seus antepassados mataram um inocente chamado Jesus Cristo. Se Jesus Cristo viesse hoje na nação judaica, esses que vivem o assassinariam de novo. Por isso são
assassinos. E como diz Deus, visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Assim será com eles. O holocausto, holocausto, holocausto. Esperem o que está para vir, que eles vão desejar ter vivido o holocausto. São verdadeiramente um lixo. Então, irmão, não importa o que você foi, sempre vai importar o que você é. Sempre o que você é. Deus não vai, eu fiz tanta coisa boa para Deus, então agora eu vacilei aqui. Deus vai considerar, não vai considerar nada, porque Ele diz, se o cara é bom e passa a ser mal, pelo mal, Ele vai pagar, né? Se o cara é mal e passa a ser bom, pelo bom, Ele vai salvar a sua alma, tá? Isso não pode ser confundido, mas não tem tempo para dar aula sobre isso aqui no momento. Então, quando Deus vê que você foi mal, foi bom, você foi bom, vem aqui, você faz o mal, Deus não vai levar em consideração o bom que você foi. Ele vai querer que você seja bom de novo. Como? Reconhecendo o seu mal. Se você não reconhece o seu mal, você não vai adiante. Não adianta você construir um castelo com a base em areia, porque as águas vão correr e vão derrubar. Não foi isso que Jesus ensinou? E tem muita gente que não entende que hoje tem castelos, mas são castelos construídos em fundamentos de areia. E ficam achando que seu castelo tem que se manter de pé. Não é possível. A topografia, a engenharia não admite que um castelo construído em areia fique de pé. Então você tem que aceitar que o seu castelo seja desmontado, vá procurar um solo firme e reconstrua o seu castelo. Tem gente que fica assim, não, eu não posso perder o que eu tenho. Já viu aquele ditado, macaco velho não mete a mão em cambuca? O macaco às vezes ele pega, tem umas cambuquinhas, umas árvores que tem uma cambuquinha, tu coloca a mão aberta, ela entra, assim, e assim ela sai. Mas se você fechar, ela trava. Todo mundo conhece isso, né? Na Quinta da Boa Vista é cheio daquelas cambucas que dão em árvore. E o macaco velho, ele já passou pela experiência de botar a mão ali para pegar alguma coisa e depois a mão não sai de jeito nenhum, ele fica desesperado. Até que ele, de repente, abre a mão e a mão solta. Então, ele nunca mais põe a mão ali. Fica traumatizado. Macaco velho não mete a mão em cambuca. Aprende as experiências da vida. Então, você tem que olhar a situação e aprender as experiências da vida. Vai reconstruir a tua vida num solo fértil, num solo firme. Não fica brincando com as coisas de Deus, não. Tem subido ao meu coração que as pessoas têm esquecido que há um inferno. Por isso as pessoas estão nem aí. Lá no Congresso eles mentem, enganam, mandam matar. Por quê? Porque eles não acreditam que há um inferno. Irmão, até traficante, assassino de aluguel, seja lá o que for, gente que mata por aí à torta e à direita, até eles, se eles tivessem a realidade do inferno diante deles, provavelmente não queriam saber de matar ninguém, de enganar, de ludibriar, porque o inferno é terrível. Mas Jesus não deixou abundantes ensinamentos sobre o inferno, mas deixou o suficiente. O inferno é um lugar de tormento, basta você saber isso. Mas Deus é bonzinho, né? Não vai lançar ninguém no inferno. Apocalipse diz que Jesus se manifesta a João e diz para ele: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave. Quem tem a chave tem a autoridade. Se ele tem, significa que ele vai abrir, amém? Para quem? Não vai abrir para o diabo e para os seus anjos? É mesmo? Para que então ele diria isso para João? Se ele já tinha dito antes,
na sua trajetória que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E nós já sabemos que tem demônios presos num abismo, que vão sair, e etc. Aquela história toda do seminário de Apocalipse, que nós já vimos bem claramente. Para que Jesus ia dizer para João, eu tenho as chaves da morte e do inferno? Para que Jesus ia dizer isso? Ele disse isso para nós entendermos, meu irmão, que o domínio da vida e da morte está com ele. Ele não falou, quem me confessar diante do Pai, eu confessarei. Quem me negar, eu também negarei. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, apartai-vos de mim. Para onde? Aparta-se de mim. Peraí, deixa eu abrir aqui. Morte e inferno, entra. Não quer entrar? Anjo, joga ele, mas vai entrar. Jesus não veio ao mundo só para salvar. Mas pastor, ele disse, eu não vim ao mundo para condenar o mundo, eu vim para salvar. Irmão, tem coisas que você não precisa fazer. A tua presença e as tuas obras fazem mesmo sem você querer. Jesus veio e trouxe a verdade. Ele não precisa condenar ninguém por negar a verdade. Ele falou, se alguém não crê nas minhas palavras, eu não julgo, mas as minhas palavras vão julgá-lo no dia do juízo. Então Jesus não precisava julgar ninguém. Jesus nunca disse, esse vai para o inferno, aquele vai para o inferno, aquele outro vai para o inferno. Nem a respeito de Judas, Jesus disse que ele iria para o inferno, sabendo que ele iria. Porque estava bem claro, quem crê no Filho do Homem será salvo, quem não crê será condenado. Ele não precisava nem dizer. Jesus veio nos animar com uma mensagem tremenda de salvação, uma coisa gloriosa que ferve dentro da gente. Quem é salvo hoje, meu irmão, pensa muito mais no céu do que na terra, porque o Espírito ferve dentro de você, clamando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Isso é o tempo todo, isso é uma realidade. O céu é real, mas o inferno também é. Ora, porque a Bíblia diz que tem 2 lugares eternos. Um é o céu, a salvação de Deus, e outro é a condenação. E cá entre nós, eu não vou passar uma eternidade junto com Edir Macedo. Eu não vou passar uma eternidade junto com Silas Malafaia. Eu não vou passar uma eternidade junto com Lula, com Saddam Hussein. Eu não vou. Se eu for para o céu, eles têm que ir para o inferno. Se eles vão para o céu, eu tenho que ir para o inferno, porque os nossos caminhos são muito diferentes. Os nossos conceitos, os nossos princípios, as nossas intenções são muito diferentes. E vamos falar dessas 4 paredes aqui, daqueles que fazem parte da geração de Jesus Cristo. Aqui dentro, os nossos conceitos têm que ser todos iguais, Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Se o teu conceito é diferente desse púlpito, esse púlpito vai para um lugar e tu vai para o outro. Se eu vou para o céu, tu pensa diferente de mim, tu vai para o inferno. Mas pastor, cada um não tem o seu pensamento. Não! Quando se tem um líder, todo mundo tem que pensar como líder. Eu e Jesus somos um. Aleluia, Deus. Jesus tem a cabeça dele, o Espírito Santo tem a cabeça dele, o Pai tem a cabeça dele, mas Jesus vem e diz assim, eu e o Pai somos um. Porque tudo que o Pai me dá a executar, eu faço. Não é assim? Aqui, irmão, quem pensa diferente de mim, ou eu vou para o céu e tu vai para o inferno, ou tu vai para o céu e eu vou para o inferno. Mas se você pensa diferente de mim, nós não vamos eternamente para o mesmo lugar. Tem uma passagem aqui de Mateus capítulo 5. Mateus 5, 21. Diz assim: ouvistes que
que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Outras passagens paralelas, que a gente chama de evangelhos sinóticos, né? São aqueles que contam as mesmas coisas. Vai narrar esse texto lá na frente, Marcos, Lucas, vai dizer assim: se o teu olho te escandaliza, arranca ele. É melhor você entrar na vida sem um olho do que tendo os dois olhos seres lançado no inferno. Se a tua mão te escandaliza, arranca ela. É melhor que tu entres na vida sem uma das mãos do que tendo as duas seres lançado no inferno. Sabe o que esse texto se traduz para mim? O alto preço que temos que pagar para herdar a vida eterna, ao ponto de, se preciso, arrancar um olho, cortar uma mão, cortar uma perna. Isso é um alto preço, irmão. Jesus está dizendo, ninguém... Sabe o que Jesus está dizendo? Essa ninguém nunca ouviu. Assim diz o Espírito Santo. Jesus está dizendo, nesse texto, que para você herdar a vida eterna, tem que arrancar um olho, tem que arrancar uma mão, tem que arrancar uma perna. Tem que arrancar. Ninguém entra na vida sem pagar o seu sacrifício e a sua renúncia. Ninguém entra. Essa é a expressão, tem que. Você tem que perder um olho, tem que perder uma mão, tem que perder uma perna. Aí vamos perguntar, irmão, a vida que você tem levado tem sido uma vida de sacrifício? Não é sacrifício financeiro, porque Jesus disse, eu vou te colocar por cabeça e não por cauda. Eu não tenho nenhuma dificuldade financeira, eu não tenho nenhuma dificuldade financeira. Eu não estou falando de sacrifício de você comer pão duro, não é esse o sacrifício não, meu irmão, porque os discípulos não passavam fome não, a promessa de Deus se cumpria sobre eles. Jesus está no meio do povo, sempre esteve, está em nosso meio, ele multiplica os pães e os peixes, sempre vai sobejar 12 cestos. Não é isso que nós estamos falando de dificuldade não. Irmão, estou sem uma roupa para vestir, tá, isso te impede de seguir a Jesus? Se tu estiver nu, te impede de seguir a Jesus porque tu está nu? Se tu estiver dormindo num chão frio, isso te impede de seguir a Jesus? Não é esse o preço que tem que ser pago, não. O preço a ser pago é o preço do testemunho, aquele que me confessar diante dos homens. Eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. É fácil você dormir num chão frio e continuar crendo em Jesus. Difícil é você abrir a boca e confessar Jesus Cristo diante desse sistema chamado grande dragão. Isso aí que é difícil. É aí que tu tem que pagar o teu preço, o teu sacrifício. E se você olhar e disser assim, se eu não confessar, o inferno me espera. Epa, não quero passar a eternidade no inferno. Aí tu solta o verbo. Imagina Jeremias. Minha esposa hoje falou sobre Jeremias, eu falei assim, que fantástico. Jeremias era um camarada sozinho, irmão. Deus virou para ele e disse assim, você, Jeremias, eu te coloco contra Judá
contra os seus príncipes, contra os seus generais, contra os governantes, contra o povo da terra, contra os sacerdotes. Eu te coloco contra muro de bronze. Será você contra todos e todos contra você. E esta palavra se cumpre sobre mim também. Imagina Jeremias, um cara sozinho, tem que confessar. Aí vem um, toma um tapa na cara. Vem outro, pega lá uns chifres e mete no rosto dele. Outro dá um soco na barriga. Jogam no calabouço. Não é à toa que ele é chamado de profeta da coragem. Além de ser o profeta chorão, por causa de Lamentações de Jeremias, é um livro de profecias que ele está lamentando o tempo todo, mas também, agora, te garanto uma coisa, ninguém conhece ele tanto como o profeta chorão, quanto conhece como o profeta da coragem. A coragem dele superou as suas lágrimas. O homem sozinho, e se ele engole uma palavra? Inferno. Jeremias é fantástico. Jeremias ficou anos preso, anos. Eu falei que Jeremias ficou anos preso. Eu não tenho ideia de quanto tempo ele ficou, mas ficou anos. Alguns historiadores colocam ele entrando para a prisão com cabelo curtinho. Depois, quando ele é libertado pelo homem lá de Nabucodonosor, o cabelo dele está lá quase na cintura, de tanto tempo que ele passou na cadeia. Jeremias entregava uma palavra para o rei, e o rei joga ele lá para dentro do calabouço, prende ele. Daqui a pouco, passava meses, chama aquele Jeremias lá. Isso assim, é como eu já disse, é isso, aprende ele de novo. Pão e água, era só pão e água. Chama Jeremias de novo, daí a 2 meses, 3 meses, chama Jeremias. Isso assim, é o que eu já falei, é isso e isso. Prende, chama, é isso. Prende, chama, é isso. Vai jogar? Jeremias sabia que existe um céu e ele quer ir para lá. Mas existe um inferno. E ele sabe que se ele engolir uma palavra, o inferno abrasará. Então o que ele está fazendo? Cada vez que o rei chamava ele, Jeremias, ele, opa, arranquei um olho. É isso. Jeremias, opa, lá vai um braço. Jeremias, lá vai uma perna. Não importa o que ele tivesse que sacrificar, ele ia entrar naquele céu. Entende, irmão? Então, você precisa entender, meu irmão. Assombra a tua própria alma com o inferno, se for preciso. Eu não tenho nenhum assombro da minha alma com o inferno. Por quê? Porque eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Eu sou apaixonado. Desde que eu comecei a ler a Bíblia, o comecinho, quando eu vi aquele galo cantar 3 vezes, Jesus falando para Pedro, e o galo cantando 3 vezes, eu fiquei apaixonado por Jesus. Então o fantasma do inferno não me assombra, eu estou nem aí para o fantasma do inferno, eu conheço Jesus, eu ando com ele. Mas se você não é tão firme, meu irmão, que o inferno assombre a tua alma, para que você se fortaleça na verdade. Se fortaleça, busque, clame. Se não está sendo bastante para você andar firme o amor de Deus, pelo menos que o seu juízo te coloque rédeas e cabresto e te guie para a vida. Porque muita gente está se iludindo, meu irmão. Não, Deus não vai jogar as pessoas no inferno. Tem algumas pessoas por aí que escreveram livros e contam de que tiveram arrebatamento até o inferno. Eu já ouvi muita coisa sobre isso. Eu não acredito em nada do que eles falaram. Para mim são todos mentirosos. Um tal de Adão de Campos, da Deus e Amor, dizia que era da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, um canalha.
um canalha safado. Ele não foi arrebatado em nada. Primeiro diz que foi ao céu e viu o anjo mexendo o caldeirão com o cabelo das irmãs que cortava. Depois ele foi ao inferno. Ele foi a lugar nenhum. Se ele já morreu, agora ele foi. Não sei a idade do canalha. Se ele já morreu, agora ele foi para o inferno mesmo. Mas na hora que ele conta a visão, os misticismos dele, ele é um canalha. Ele não foi a lugar nenhum, não sofreu nenhum arrebatamento. Tem uma outra mulher também que escreveu um livro, vendeu que nem água, faturou os tubos. Um dia alguém achou que eu tinha que ler o livro a todo custo. Eu falei, poxa, irmão, meu negócio é Bíblia. Não, mas eu vou ler um texto aqui do livro para você. Quando o camarada abriu no texto que ele começou a ler, eu falei assim, essa mulher é uma mentirosa, ela é uma canalha. Ué, mas você nunca leu o livro? Não, mas o texto que tu está me dizendo aí fere a teologia, ela é uma mentirosa, ela é canalha, ela não foi a lugar nenhum. Mas quem sabe, né, irmão? Deus pode nessa noite, ou numa visão, ou num sonho, te sacudir, já que tu não se sacode pelo grande amor dele morrendo na cruz. Isso não é o bastante, não, para nós entregarmos a vida, reconhecer que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos vivificou morrendo em nosso lugar. Isso não é o bastante. Se não é o bastante o sangue dele, a vida que ele entregou por ti, quem sabe ele ainda possa fazer alguma coisa. Mas vê que você é aquele tipo de pessoa que tem efeitos colaterais, né? Quem sabe então ele pode nessa ocasião preparar para você um arrebatamento de sentidos e você contemplar a dureza do que é o inferno. Eu já falei que eu não acredito em nada dessas pessoas que disseram que foram ao inferno. Mas teve uma cena que alguém me contou que eu achei assim, puxa, seria bem justo. A pessoa diz assim, eu fui no inferno. Aí eu vi um camarada, já falei que eu não acredito, tá, irmão? Então, eu vi um homem que ele tinha uma Bíblia na mão. Obviamente, você estava no inferno, não podia ter uma Bíblia na mão. Mas, já falei que não acredito, mas eu quero contar a cena para você. A mulher diz que foi ao inferno, uma outra mulher já, não foi a primeira, e via um homem numa tribuna, num púlpito, e ele tinha uma Bíblia na mão, e o homem era só esqueleto, estava ali sofrendo no fogo. Nós sabemos que no inferno não tem fogo, e ele estava ali naquele sofrimento, numa angústia tremenda, e ele ficava ali com aquela Bíblia pregando. Por quê? Porque ele tinha sido um pastor na outra vida, e então ele foi um falso pastor, não alcançou salvação, por isso estava sofrendo daquela maneira. Eu não acredito nisso, já falei, mas eu acredito uma coisa, que no inferno as nossas memórias serão as nossas mais terríveis torturas. Imagina uma pessoa que passou pela geração Jesus Cristo. Se alguém passou pela geração Jesus Cristo, em toda a sua trajetória que passou por aqui, só ouviu uma coisa: verdade. Imagina alguém que passou por aqui, de repente se depara com a vida pós-morte, pós-túmulo, e está no inferno. E o camarada vai dizer assim: eu estive dentro da igreja, eu ouvi verdades, tinha um símbolo, aquele homem se sacrificou para que a verdade ficasse de pé. Aquele homem encarou tudo, aquele homem encarou traficante, encarou revólver, encarou polícia, encarou o sistema, encarou juiz, encarou delegado, encarou promotor, encarou desembargador, encarou deputado, encarou senador. Ele encarou todo mundo para que a verdade ficasse de pé. Eu estive diante dele e fui para o inferno. Para mim, não tem negócio de diabo com tridente espetando, nem fogo queimando ninguém. Eu não acredito que o inferno seja isso. Não é essa a ideia que eu tenho do inferno. Para mim, as piores torturas do inferno
será o remorso que a pessoa vai se corroer por dentro, pior do que qualquer câncer. Você já sentiu o que é o remorso? Você já se deparou fazendo uma coisa que você não queria que o resultado fosse aquele de jeito nenhum? Você daria a tua vida para voltar no tempo. Isto é o inferno. Já que o amor de Deus e a sua glória, irmão, não te comove, deixa o inferno te comover nessa noite. Porque nem com essa palavra, alguns dos que estão aqui dentro não vão escapar. Nessa hora eu vejo os anjos fazendo, sabe o quê? Assim, ó. Porque nem eles querem ver ninguém no inferno, mas todos eles querem ver que a justiça se cumpriu. A justiça tem que se cumprir, irmão. Quem crê será salvo. Quem não crê será... Crê em quê? Na Bíblia? Então pega a tua Bíblia e vai para casa. O que você veio fazer aqui? Não é crer na Bíblia não, é crer no que eu falo. Não é crer na Bíblia não, porque Bíblia você sempre teve. Por que tu não vive com a tua Bíblia e o teu Deus lá dentro da tua casa? O que você veio fazer dentro da igreja? Se você senta aí é porque a tua Bíblia não é o bastante para você. Ela não te satisfaz plenamente. Se você tivesse com a sua Bíblia dentro da tua casa e plenamente satisfeito, você não sairia de lá uma hora dessa para vir sentar aqui. Então, atente. Céu é uma glória esperando a muitos, mas o inferno nunca se sacia. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Irmão Samuel, eu via a tua estrutura crescer, e você crescia mais e mais. Deus manda dizer que vai acrescentar o sobrenatural dele na sua vida. E Deus manda dizer ainda mais: eu me agrado do teu coração, diz o Deus Todo-Poderoso. Mestre, no momento dos louvores, desceu uma luz, iluminava o Senhor, e uma cachoeira se abriu no céu e descia sobre o Senhor no momento dos louvores. O Senhor recebeu um anel na mão direita, um anel. Esse anel, ele é de diamante. E assim que o Senhor recebeu esse anel, eu entendi que esse anel é autoridade plena em toda a terra, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Manda te dizer o teu Senhor: tu és a minha autoridade única sobre a terra, diz o Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão Alessandro, Deus manda te dizer nesta noite que é necessário rasgar as suas vestes para se revestir com as vestes do Deus da geração Jesus Cristo. Essas vestes são conceitos. Deus manda você rasgar os seus conceitos para se revestir do conceito do próprio Deus, do Deus deste lugar. Diz o Deus Todo-Poderoso nesta noite. Até aqui, pastor. Volta aí. O
Aleluia. Irmão Alessandro, quando o André falava, irmão, eu via um grande cavalo branco. Esse cavalo, ele chegava perto de ti e abaixava. E você subia. Depois eu via descer do céu uma armadura. Essa armadura, ela era de diamante. Então eu via esse cavalo te conduzir. E assim te manda dizer o Senhor. Assim te manda dizer o Senhor. Tu se revestiu dos meus conceitos no momento da profecia, porque tu não duvidaste do que Deus te falou. Assim diz o Senhor. Irmão Reinaldo, eu vi um leão. E esse leão, ele fez a mesma coisa que o cavalo. Ele abaixou na tua frente, irmão. E depois eu vi descer do céu aquele assento. E você sentou nesse leão, irmão. E esse leão também te conduziu. Amém. Tem um irmão aqui, que ele não está aqui hoje, é Fernando. Acho que ele é parente da irmã Noelma. Mestre, eu vi esse homem deitado numa cama com uma mulher branca. Mas essa mulher, ela estava tão suja, mas tão suja, que ela parecia que ela era negra. De tão suja que essa mulher está. Amém. Irmão Davidson, eu vi, irmão, Deus me reparte aquela visão. Eu vejo você como um grande pássaro negro. E quando você bate as suas asas, as espadas e os punhais que estão nas tuas asas, eles saem do quadrante da geração de Jesus Cristo. E assim te manda dizer o teu Deus: tu matarás a muitos lá fora, que há muito eu quero matar, e tu matarás com essas espadas e com esses punhais que estão nas tuas asas. Fale não só aqui dentro, fale lá fora, pois o Deus da geração Jesus Cristo te capacita nesta hora, diz o Senhor. Mestre, quando o Senhor falou do inferno, eu vi uma grande porta negra. Quando essa porta se abria, eu vi um grande abismo. E eu vi a cabeça de alguns aqui explodir. E eles se levantavam e entravam nessa fila sem cabeça, na fila dessa porta. Irmão Carlos Soares, o inferno é real, diz o Senhor. Ironildes,
O inferno é real. Irmão Magno, o inferno é real, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Essa senhora, eu vi a sua cabeça explodir. Essa que está com a criança no colo, eu vi a cabeça explodir. E essa visão foi terrível, irmãos. Quando o senhor falava, o mestre, da visão do irmão Rômulo, das colunas de diamante, eu vi alguns irmãos. E esses irmãos andavam na rua. Mas o brilho era tão intenso, mestre. O brilho desses irmãos era tão, mas tão intenso, que as pessoas não conseguiam olhar. Aquele brilho incomodava os olhos das pessoas nas ruas. E quando passava em determinados lugares, pessoas eram pulverizadas por aquele brilho. Amém. Irmão Davis, eu vejo sair da sua boca, irmão, um estrondo. E esse estrondo, ele sai em forma de fumaça negra e fumaça branca. E quando você fala, eu vejo as pessoas tremerem as pernas. E essa fumaça branca são para aqueles que credibilizam o que Deus fala pela tua boca. E essa fumaça preta é para juízo daqueles que não credibilizam, irmão. Fale e não te cales, diz o teu Deus. Irmã Cláudia, eu vejo você revestida com a armadura de diamante. Mas não é saia que eu vejo na irmã, é calça. É uma calça de diamante e uma armadura de diamante que está sobre vós. Amém, mestre, até aqui. Assim que o senhor começou o culto, falando a oração inicial, depois do primeiro louvor, eu vi 7 moedas de ouro circulando o senhor, mestre. E essas 7 moedas ficavam circulando o senhor. Hoje foi um dia muito especial na agenda de Deus. Hoje marca o início do fim, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Hoje é o dia em que começa a ser gerada uma nova unção dentro dos fiéis. Deus vai começar a tratar com os aprovados e renovar as suas forças para seguir adiante. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. No momento dos louvores, eu vi descer um anjo totalmente de ouro, e suas asas também eram de ouro, e ele tinha uma espécie de não sei se é bem um cetro, mas era de ouro também, um bastão com uma bola na ponta.
E ele ia passando e tocando em alguns, mas essas pessoas não viravam ouro por fora, mas sim vinha formando um ouro de dentro. Mas foram bem poucos que ele tocou, muito poucos. E alguns nem geraram ouro. Tem alguns que estão aprovados, realmente são escolhidos para essa hora, mas mesmo assim não estão entendendo o que é geração Jesus Cristo. Deus quer um povo que aposte tudo, diz o Senhor. Deus quer um povo que não tenha receio de nada. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Como poderão dar-me a vida se ainda têm preocupações carnais? E isso, digo eu, o Senhor, não falo para os reprovados, nem para aqueles de vida dupla, mas falo para vós, aprovados na minha presença. Lapidem-se, sejam o que eu quero que vós sejam na minha presença. Venham a fazer parte do meu reino exatamente desde o dia de hoje. Eu busco um povo que não tem mais a vida por preciosa. Eu busco um povo que não cuida mais dos seus empregos, da sua casa ou de qualquer coisa que o ser humano cuide. Eu busco um povo, sim, que já tirou os seus pés do chão e anda comigo de branco, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Mestre, todo o tempo da pregação eu vi o Senhor diminuir e crescer, o Senhor diminuir e crescer, mas não era uma coisa assim absurda. Era a estatura de homem mesmo, ficava bem abaixo de 1,60 m e daqui a pouco crescia 1,90 m. E assim foi a pregação inteira, eu vi acontecer isso com o Senhor. E eu via isso nitidamente, a olhos abertos eu via isso acontecendo. Só que eu não entendo o que era. Amém. Irmã Kathleen, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tenho visto as tuas atitudes. Tenho te sondado de perto. Com essas atitudes, queres tu chegar à estatura que eu propus para a tua vida? Eu te contemplo, contemplo o teu íntimo, contemplo o teu escondido, onde ninguém entra. Eu, o Senhor, te conheço e aviso-te, conserta-te, pois em muito chegarei em ti e falarei os teus crimes diante de todos. Por isso, conserta-te enquanto é tempo. Assim digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Neilson. Rapaz, igreja. Rafael Reis. Eu vi, Deus me mostrou uma pessoa com uma máscara listrada. Quando eu estava contemplando essa pessoa, essa máscara saiu. Eu vi o teu rosto. E o teu rosto se tornou
mais jovem, como uma criança de 6, 7 anos de idade. Depois essa máscara listrada retornou a cobrir a sua face novamente. Amém. Irmão, qual é o teu nome? Alexandro. Alexandro, o Deus da geração Jesus Cristo me fez contemplar na sua frente 2 palavras. Uma era criança e a outra aflição. E Ele te manda dizer nesta noite que não estamos em tempo de pedir. Estamos em tempo de retribuir a vida que Ele coloca na frente de ti. E para você se agarrar nessa vida, para que você possa retribuir, Ele manda você mergulhar nas águas que jorram do mestre Tupirani. E essa espada, os melhores guerreiros, ela brilha diante de ti. Assim te manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo nesta noite. Irmão Altair, Deus me fez contemplar, durante a pregação, você com uma mordaça de ferro. Acredito que esse instrumento que é colocado me fez lembrar muito os escravos, para que a pessoa não possa falar, acho que o nome se chama mordaça, mas era de ferro. É o momento que você levantou para vir entregar a profecia, essa mordaça, sem auxílio de mão, saiu e ficou aqui do seu lado, mas no alto. E ao momento que você estava entregando as profecias, eu vi um chicote dourado, ele atrás de você, se movimentando. E nesta noite, esse chicote soou nas suas costas, que eu vi sangue descer. Profeta, assim manda dizer o nosso Deus: como tu poderás dizer o que está certo ou o que está errado no caminho que eu te coloquei? O espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas as minhas revelações não estão. Hoje eu não posso contar com a sua vida para entregar as minhas revelações. Há muita diferença. Os únicos aqui que entregam as minhas revelações, és o meu sacerdote, és a minha profetisa, e és o meu governador Rômulo, que ele irá governar as nações do milênio. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo nesta noite. Rosana, o Deus da geração Jesus Cristo manda te perguntar por que você ainda adentra aqui. Se até hoje você não valorizou nenhuma profecia dita a ti, hoje você desce velozmente o abismo. E assim te mando dizer o Senhor: se você chegou ao ponto de negar as minhas profecias, até as minhas palavras ditas pelo meu sacerdote, você nunca credibilizou. Mestre, está aqui.
Alexandre. E Deus diz assim: Alexandre, vi você sentado dentro da igreja, exatamente onde você sempre senta. Do seu lado, vi um cesto. Dentro do cesto, vi algumas armas, como espada, bracelete. E Deus manda apontar para tu, Altair, e dizer assim: agora resolve isso. Vi 2 anjos com 2 enxadas nas mãos. Elas cavavam na frente da Noelma. Eu vi um grande tapete que cobria toda a igreja, das cadeiras para trás. Esse tapete pegava daqui para trás. Aí vi um anjo na frente da igreja. Esse anjo chegava aqui. Esse anjo levantava esse tapete com muita força em uma só puxada. Tem uma palavra aos profetas: buscai em mim, pois levantarei toda a podridão desse povo. Deus disse assim para algumas pessoas: preste bem atenção. Entre essas, Noelma, Maria, Luciana, Vieira, Rosana, Afonso, nada ficará oculto. Se vocês não falam, falo eu, o Deus deste lugar. Afonso, eu vi você sentado em uma escada, com um cigarro na mão. Essa escada era na rua. Depois vi você sentado na mesa de um bar, bebendo com algumas pessoas. Depois vi você deitado com mulheres, eram prostitutas. E Deus disse assim: porventura, acha que não me entristeci? Te levantei neste lugar. Tinha algo grandioso para ti, homem. E tu escolheu as orgias, digo mais, até maconha. Porventura, os teus problemas são maiores que eu? Não deixarei tu impune, pois assassinaste pessoas neste lugar, manchou o meu nome. Tem uma palavra para o Fernando. Terá que separar o teu trabalho e teu Deus. O teu patrão não é o teu Deus. Diego, Deus disse assim: lembra daquela situação? Não tem como voltar atrás. Mas é necessário confessar ao meu sacerdote. Não tenha medo, tenha sinceridade, pois eu ainda conto contigo, diz o Senhor teu Deus. Quando o Júnior cantou, Deus faz uma pergunta a ti, Júnior: entendes o que canta? Não cantes, louve. Altair, Deus disse assim: não traduz a minha voz,
Apenas entenda da maneira que te mostro. Assim diz o Deus desse lugar. Mestre, Deus me fez contemplar o irmão Daniel de Santa Catarina, o corpo todo enrolado por espinhos, como se fosse uma corda assim, mas uma árvore, não era o material da corda, é uma árvore, só que ela como se fosse todo espinho, todo enrolado. E Deus me fez ver nitidamente, mestre, a língua dele enrolada também, mas apertada de uma tal maneira, que eu vi espinhos atravessar a língua dele. Amém. E quando a mãe Cláudia estava entregando aqui a profecia do irmão Alexandre, e depois ela falou com o irmão Altair, Deus me fez contemplar, irmão Alexandre, irmão Altair, que a teia de aranha nos teus pés saiu de ti, irmão. Assim manda dizer o Senhor nesta noite. André, tá aí? Sou teu Israel. Alô. Irmão Alex, eu vi, irmão, você recebeu uma capa branca, como se você tivesse autoridade. Quando a irmã Cláudia, mestre, falou do Fernando, eu vi um elo. Esse elo ligava o Mateus, o Fernando, o Paulo Sérgio, a Suelene e o Eduardo. Eu via esse elo se quebrar. Amém. Até aqui. Roma, eu te via num lugar como que se fosse uma festa, mas era como se estivesse fazendo uma festa para ti. E era como que se fosse essas noites de Réveillon, muitos fogos e muitas pessoas. E essas pessoas te pegavam e te jogavam para cima com muita alegria. E eu, Senhor teu Deus, nesta noite, te digo assim neste lugar, te nomeio neste lugar, e te levantei hoje neste lugar, como meu governador, pois assim eu digo a ti, meu sacerdote. Mas tenho uma palavra de alerta a ti. Se alegre, mas não se alegre ao teu ponto, pois não deixará de ser provado. Assim diz o Deus deste lugar. Algum dos profetas mais? Tem? Alô. Irmã Eliane, no momento que você estava louvando, irmão, eu vi um anjo abrir a sua cabeça, derramar de um cântaro que ele tinha, ele jogava água, essa água descia, eu vi a criança que está no seu ventre abrir a boca e beber dessa água. Amém. Mestre, no começo do culto, eu via duas serpentes muito grandes aqui na frente. Uma serpente macho
e uma fêmea. E essa serpente macho, ela ficava correndo pela igreja. E a cabeça dela era de dragão. Então eu vi quando a fêmea pegou no pescoço, bem na parte da respiração, e sufocou essa serpente macho. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o barro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, preciso ser, Senhor, um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. No momento desse hino, eu pude ver algumas pessoas, muito poucas, elas estavam sentadas e elas pegavam o vaso, eu não sei de onde elas pegavam, mas elas só via esse movimento da mão, elas agarravam o vaso assim e jogavam com muita força do seu lado. E Deus manda dizer a vocês nesta hora, esse é o momento de quebrar o velho vaso. Esse é o momento de renovar outro vaso. Não se conserta o que está velho, mas é necessário fazer outro vaso. E neste momento eu posso ver as mãos do oleiro refazendo outro vaso.
E assim diz o Senhor: se quer ter água da vida e da morte neste lugar, quebra o teu velho vaso e refaça um novo, pois eu não irei consertar peças antigas, velhas, manchadas. Faça um novo vaso. Assim diz o Senhor deste lugar. Ô mestre, para completar a visão que eu tive com o irmão Altair, depois eu entreguei uma palavra. Irmão, quando você acabava de entregar as profecias, essa mordaça era colocada de novo nessa boca e você voltava e sentava. E esse processo está acontecendo todo momento que você vai entregar uma profecia. Essa mordaça sai e esse chicote fica se movimentando. E depois, assim que tu acaba de entregar, ela retorna de novo a lacrar a sua boca. Amém. Dois discípulos ao caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus, e de repente um viajante se aproximou. Eles não sabiam que era o próprio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos ao caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Altair, Deus disse assim: terá que suportar. E manda dizer novamente: terá que suportar. Pois quando errou, suportou de pé. E agora terá que suportar. Pois eu conto contigo neste lugar. Mas terá que suportar. Assim diz o Deus deste lugar. Dois discípulos ao caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus, e de repente um viajante se aproximou. Eles não sabiam que era o próprio Salvador. André. No momento em que o Senhor iniciou este louvor, Deus me mostrou uma porta, mas essa porta muito estreita, absurdamente. Eu olhando para essa porta, parecia que não teria como passar por esta porta. Essa porta, ela está fechada. Essa porta é a porta de diamante. E o Senhor recebeu a chave dessa porta nessa noite. Essa porta será aberta pelo Senhor. É a porta da nova dispensação, diz o Deus Todo-Poderoso neste lugar.
Altair, quando você mencionou a profecia e você citou o Paulo Sérgio e outras pessoas também você citou, você disse que foi partido, quebrou-se um elo. No momento em que você disse quebrou-se um elo, eu via um elo quebrando na sua frente. Deus me deu essa visão. No momento em que você, irmã Cláudia, falou acerca dos vasos, que é necessário novos vasos, que Deus não ia refazer, esse lugar se transformou numa grande olaria de Deus. E em meio a esta grande olaria de Deus, em meio a este trabalho que estava sendo feito nessa olaria, eu via muito fogo que envolvia todo esse lugar. Deus me deu essa visão. Até aqui, pastor. Altair, quando tu joelhou aí, eu vi uma roda, fazendo uma roda, um círculo entre ti. E é de fogo. E entre você nesta hora, tem uma roda. E o fogo queima, e tu está no meio. E o teu Deus te diz, nasci nesta hora. Como já te diz no culto passado. Não conserte, assuma, pois neste momento é tu e este púlpito. E eu digo a vocês nesta hora, porque eu posso contemplar agora neste lugar rostos se alegrando e dizendo, porque muitas pessoas aqui dentro se justificaram com profecia deste homem e não consertou. Mas eu te digo nesta hora, e deixo de exemplo para cada um nesta hora, irei sim corrigir este homem aqui dentro, na frente de vós, para vocês verem que eu não brinquei, nem com vocês e nem com ele. Pois ao tempo todo eu coloquei um anjo para observá-lo. E eu digo, será um exemplo neste lugar. Nunca mais ninguém mentirá neste lugar. Assim diz o Deus deste lugar. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos ao caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Deus bendito, Deus eterno, glorioso, Deus dos céus, Deus que é a verdade, Deus que é vivo e passeia no meio do seu povo e desce no arraial dos santos, Deus que tem chamados todos os povos, tribos, línguas e nações ao concerto da verdade e da justiça. Olha para nós, vede os nossos corações, nós que queremos, Senhor,
porque a tua palavra diz: quem tem, ser-lhe-á dado, mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, toma-nos, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Leva-nos na tua graça, na tua paz, pois nós buscamos, lutamos para sermos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida. Se salvamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.